Olá pessoal, tudo bom? Aqui é o amigo Panda, da Panda Titã Informática, e hoje a gente vai para o nosso 8º tutorial, dando sequência à busca das características para o notebook perfeito de quem vai comprar ou revender ou fazer alguma coisa com troca de notebooks, né? Ou às vezes até comprando novo. E não esquecendo de se inscrever no nosso canal e deixar seu like que está passando aí na tela agora, tá? Deixe seu like para ajudar a gente a criar novos vídeos a cada dia e divulgue aí o nosso canal e não esqueça de ativar o sininho com as notificações para que a gente possa dar continuidade aí no nosso canal. Bom, então o que é que a gente vai ver hoje? Hoje o nosso tema é sobre as portas, sobre todas aquelas coisas que ficam na lateral do notebook, tá? Que seria isso aqui, que seria essas portas aqui, ó. Peraí. Seria essas portas laterais. E assim vai, vários outros tipos de conexões que você tem que verificar na hora que você vai comprar o seu computador, ok? Mas antes eu tenho uma lista aqui para a gente enumerar e seguir de acordo com essa lista, né? E uma das que mais pode ter problemática um pouquinho para você aí quando for comprar o computador, na hora de você analisar as conexões laterais, é a questão do áudio, tá? Do seu notebook. Existem dois tipos de portamento de áudio no notebook. Existe o portamento duplo, existe o portamento triplo e existe o portamento misto ou composto, como eu estou mostrando aqui, ó, pela palavra composto, tá? Deixa eu só mostrar aqui a palavra composto, como eu estou mostrando aqui. O que seria o áudio composto, tá? O áudio composto é quando o conector do jack que vem na lateral do seu notebook, como a gente vai ver nas fotos daqui a pouquinho, ele geralmente é o microfone e o headphone, como eu estou mostrando aqui, ó, o microfone ou o headphone numa única saída, quer dizer, uma única saída você vai ter o mic, né, do microfone e vai ter também o headphone aqui. Então, quer dizer, não é muito aconselhável você ter os dois numa saída, como a gente vai ver na foto. Mas existe uma maneira de contornar, porque tem gente que deve pensar, então quer dizer que ou eu ligo o microfone ou eu ligo o headphone? Não, tem uma maneira de contornar isso aí que a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, a gente retornando aqui para as nossas imagens, a gente vê aqui, por exemplo, ó, que esse aqui é o sistema triplo, né? O que ele significa, esse sistema que você está vendo? Essa primeira parte aqui é onde você vai ligar o microfone, caso você tenha aquele headphone de ouvido, como esse aqui, ó, que eu vou mostrar para vocês, esse padrão aqui, né? Caso você tenha o headphone e o microfone separado, tá? Então nesse caso aqui, vamos retornar aqui, vamos retornar aqui, nesse caso, você tem aqui o microfone, que é um jack separado para você ligar o microfone, e você tem aqui dois para ser usado com dois headphones. Aí você, mas espera aí, Panda, como é que eu vou usar dois headphones num só notebook, né? Na realidade, muitas pessoas gostam de compartilhar dois headphones, ou então, se você for um DJ, você pode estar com o headphone aqui ouvindo e a outra saída de áudio para uma mesa mixadora ou amplificador para jogar numa caixa maior. Então essa é a grande utilidade. Eu até falo para muita gente que esse é o sistema mais perfeito de áudio que existe para conexões externas de notebook. Então, se você comprar, verifique se ainda tem esse tipo aí, tá? Eu acredito que já estão começando a sair de linhas o uso, mas alguns notebooks mais caros, principalmente notebooks voltados para aplicação multimídia, eles vêm ainda com esse sistema triplo aí. Agora existe um outro sistema que a gente vai ver já já, que é esse padrão aqui que eu estava explicando para vocês ainda há pouco, ó. Esse padrão, o ruim dele, que está bem aqui que eu vou marcar, ó, deixa eu só distanciar um pouco. Esse padrão é aquele que eu falei, que você vai ter, no mesmo buraco você vai colocar um fio só para atender tanto o headphone quanto o microfone. Então como é que eu vou poder ajustar isso aí, já que, vamos supor, eu posso ter duas situações. Eu posso ter a situação que o meu headphone e microfone é um único cabo, e eu posso ter a situação em que meu headphone e microfone são são duas pontas diferenciadas. Então, como é que eu resolveria isso no caso de um notebook desse, né? Eu resolveria da seguinte forma, como eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Vamos limpar aqui. E a gente tem o exemplo aqui que eu mostrei para vocês, que é de um headphone e um microfone. E aí fica a questão, será que os cabos são separados ou o cabo é um só? Bom, se for um cabo só, ele tem que obedecer esse padrão de pinagem que está aqui, que eu vou mostrar para vocês, ó.
Ele tem que obedecer esse padrão. Por quê? Espera aí. Porque nesse padrão, cada camada do jack aqui, como você está vendo, ó, cada camada aqui do jack é específica para um tipo de sinal que o jack único lá composto vai te dar, né? Os dois primeiros a gente vê que é o áudio balanço de esquerda e direita. O terceiro a gente sabe que é o ground de aterramento de energia. E o quarto é o microfone. Então se você tiver esse tipo de jack lá, beleza. Se for um headphone microfone for um só jack, beleza. Então um plug só vai funcionar. Se for assim de 3 listras com cada comando de áudio separado, vai funcionar tranquilo você conectando lá, sem problema nenhum, ok? Agora, tem a outra questão aqui, ó, que é essa questão aqui, ó. Vamos supor que você tem o headphone e o microfone que são cabos separados. Então o que você pode fazer? Você compra um adaptador deste aqui, que nesse adaptador você pode conectar o fio do headphone e pode conectar o fio do microfone. E aqui, como você pode ver, ó, tem os 3 segmentos de sinais de áudio. Então com ele você adapta aquele seu headphone e microfone que tem dois fios, ok? Bom, vamos agora para a próxima questão aqui de conexões, ok? Vamos falar da USB agora, como tem aqui no nosso diagrama, no nosso roteiro, tá? A USB, você vai ter casos em que computadores ou notebooks vão vir com USB 2.0 ou e portas 3.0. O ideal é que seja assim, se vier portas 2.0, que venha um par ou 2 pares, como eu estou marcando aqui, ó. Tá? Que venha um par ou 2 pares, mas nunca 3. Aí você vai dizer, Adriano, mas por que nunca 3, Panda? Porque acontece o seguinte, se você tem 3 e os 3 jacks estão numa só linha de barramento de sinal USB-X, que a gente chama barramento X, normalmente a impedância elétrica não vai ser muito bem distribuída, porque geralmente nas placas dos notebooks, geralmente é quase meio ampere para 2 saídas de USB. Se você tiver 3 e dividir 5 por 3, você já vai ver qual é a perda que vai haver aí de potência elétrica para alimentar as 3 de uma vez só. Então não recomendo, o ideal é que seja em pares, porque cada par vai ter quase meio ampere de potência correta para alimentar, tá? E se for USB 3.0, aí já não faz tanta diferença, vir com uma ou com 2. Por quê? Porque a USB 3.0, como ela teve não só revisão de software, mas de firmware e também de eletrônica, a USB 3.0 ela passa de meio ampere, então ela já alimenta muito bem qualquer aparelho que for USB 3.0. Mas se você tiver 2, né, amém, fica bacana você ter mais um USB 3.0 sobrando aí. Então, como a gente pode ver aqui na imagem, ó, nesse caso desse notebook aqui, a gente vê que ele tem, ó, 2 USB 2.0, correto, porque é em dupla e não em tripla, e a gente tem aqui uma USB 3.0, que já é mais do que o suficiente para alimentar um único dispositivo 3.0. Mas o ideal é que tivesse mais 2 dessa daqui, tá? Ou então mais uma USB 3.0. Eu digo o seguinte, que notebooks que tem 4 portas USB, independente se é 2 de 2 ou 2 de 3, geralmente funcionam melhor para alimentar tudo que é conexão que você queira lá do que um notebook que esteja faltando porta USB, tá? Então tem essa compensação aí. Retornando aqui para o nosso programa, a gente vê que os notebooks também eles têm as conexões de rede, que geralmente você liga aquele cabinho de rede. Agora preste atenção, é importante que a conexão de rede que venha no seu notebook seja padrão gigabit, tá? Porque o gigabit ele já vai trabalhar, ó, a 1000 Mbps por segundo, a 1000 megabits por segundo. Agora, se o seu notebook não for uma porta gigabit, você vai ter um problema com relação aos novos tipos de internet de fibra ótica que estão sendo distribuídas não só na minha cidade, mas em outros lugares do Brasil, que são as bandas largas puramente fibra ótica. Essas daí, elas passam do limite desse limite que eu estou mostrando para vocês aqui, ó. Elas passam do limite de 100 Mbps. Então, por exemplo, se você contrata uma internet de 150 Mbps, como é que você vai fazer 50 a mais se a sua porta é de 100? É apenas de 100. Então, se você tiver uma placa de rede com fio, ou um adaptador de rede lá no seu notebook com fio,
ou já internamente construído, que seja gigabit, você já pode ter internet de 150, 200, 300 e assim vai, pode ter até 1 terabit de transferência que ela suporta aí tranquilo, tá? Mas tem outras questões aí, mas é importante que o seu notebook seja placa de gigabit, ok? Bom, como a gente pode ver aqui, tem 2 tipos de construção dela sobre os notebooks, como a gente vai ver aqui agora, tá? Tem 2 tipos. Uma é assim, ó. Esse tipo de construção, geralmente ela tem um problema, que é o problema da dilatação. Por quê? Porque com o tempo, essa porta aqui, ó, ela vai começando a perder o engate, não só externamente, mas como internamente aqui também. Porque com o aquecimento, se você deixa muito tempo conectado, ele vai dilatando e vai começando a perder a aderência dessa parte de baixo ou das beiras aqui, tá? E outra coisa muito ruim para danar isso daí é a questão da poeira, que vai se acumulando aqui nos dentes da placa e vai dando uma certa planificação de crostas, de umidade e tudo mais. Então o que eu recomendo? Eu recomendo que na hora que você for escolher o notebook, você escolha esse padrão aqui, ó, que é o padrão que ele vem com uma tampinha. Se bem que esse aqui não é a tampinha ainda ideal, né? Mas tem uns que vem com essa tampinha aqui de baixo, ó, que você abre. A seta está dizendo aqui que você pode abrir e o seu conector de RJ45 entra aí tranquilamente, sem danificar nada. E fica sempre bem encaixado. Por quê? Porque a tampinha é retrátil. Então você abre, conecta e ela fecha automaticamente. Então ela te dá um apoio melhor de conexão e protege contra oxidação e poeira a tua porta de rede do teu computador, tá? Bom, outra conexão que o notebook tem que ter é uma conexão extra de vídeo, porque já tem a tela que você utiliza, mas é importante que você tenha outras conexões extras de vídeo no teu computador. Então você pode ter a VGA e a HDMI, sendo que tem 2 tipos de HDMI, tem a 2.0 e a 2.2. Qual a diferença, Panda? É a seguinte: geralmente quando você tem a tela do computador, você tem uma máxima resolução que a tela pode te dar no Windows ou no Linux, ou até no Mac. Então o que acontece? Dependendo da tua HDMI, se ela é 2.0 ou 2.2, e dependendo do tamanho da tua TV, ela pode te dar resoluções a mais ou resoluções a menos, e isso prejudica a qualidade da imagem. Então se certifica lá se a HDMI que vem no teu notebook, no manual técnico dela, se já é acima de 2.0, para ter uma qualidade de imagem melhor e também uma alta resolução, caso você queira usar altas resoluções. Já no caso do VGA não, VGA você pega em TV, pega em monitor, pega em vários outros tipos de dispositivos, né? Então a gente tem aqui nas imagens, ó, como você pode ver, está chovendo alto aqui já. Então você pode ver aqui na imagem, ó, que tem aqui, ó, você tem aqui VGA e também o HDMI prontinho para você utilizar no computador. O ideal é que estejam próximos ou estejam do mesmo lado. Não é bom estar em lados diferentes do teu notebook, tá? Voltando ao nosso roteiro, a gente tem agora o leitor de cartão, que isso é padrão também vir nos computadores de hoje, né? Como você pode ver aqui, ó, o leitor de cartão, ele é padrão hoje nos computadores. Então ele pode ler cartão SD original, que são aqueles grandes, já até mais pesadinhos. Podem ler os adaptadores para ler o de SD para micro SD ou inversamente, e outros tipos de cartão que você possa ler aí, né? Como o SDX, o MSD e assim vai, e o próprio cartão SD também. Então isso é padrão hoje vir. Então se a gente analisar aqui o nosso roteiro que a gente tem, todas essas conexões de áudio, portas USB, conexão de rede, conexão VGA e leitor de cartão são o que vem hoje de padrão nos computadores. Então quando você for comprar um notebook, você tem que prestar atenção nessas qualidades que eu estou passando e nesses quantitativos e na questão de potência de tudo que eu estou mostrando de versão aí, né? Agora, se você não comprar um computador que seja comum, porque como eu estou falando, isso são conexões comuns, então elas são para notebooks comuns. Agora, existe a questão também, como eu vou passar por uma outra lista aqui agora, que são as conexões que não são tão comuns em vir em alguns notebooks. Algumas vêm em notebooks mais especiais e outras vão vir em notebooks mais antigos. Às vezes tem gente que procura notebook mais antigo porque só aquele antigo é que tem aquele recurso específico que você quer utilizar. Então, por exemplo, porta paralela e serial, né? Quem
quem lida com tecnologia há um certo tempo sabe o que é isso. Então, a porta paralela e serial nos notebooks, elas são essas conexões aqui bem antigas, tá? Tá aqui ela, ó, vou até marcar aqui. Essas conexões são muito utilizadas para os tipos de computadores que precisavam ler máquinas, principalmente na aplicação industrial, impressoras antigas, máquinas de leitura de cartão, máquinas de confecção de alguma coisa, geralmente essas máquinas muito antigas, as primeiras impressoras 3D, elas não se comunicavam em USB como é hoje, elas se comunicavam através dessa porta serial que está aqui, ó, tá? Dessa porta serial aqui. Então, quer dizer, muita gente depende ainda de notebooks antigos e vai atrás de comprar notebooks usados justamente por causa dessas duas portas aí. Aí vem a pergunta, tem como readaptar essas portas em computadores que não tenham elas? Tem, existem adaptadores, mas nem sempre, preste atenção, nem sempre esses adaptadores são 100% compatíveis com os equipamentos que precisam usar as portas verdadeiras. Alguns equipamentos vão funcionar com os adaptadores, que uma ponta é USB e a outra ou é paralelo ou serial, e tem outros que não vão se adaptar corretamente. Então vai depender mais do aparelho que você vai utilizar junto com o notebook, em relação ao adaptador que você vai utilizar, tá? Bom, outra coisa que não é muito comum da gente ver é saída DVI. Eu, por exemplo, eu só vi um notebook na minha vida, eu já passou mais de 140 mil notebooks na minha mão, eu só vi um que tinha saída DVI, tá? É o caso aqui que eu vou mostrar para vocês, ó. A saída DVI, ela é muito rara, tá? Mas vem a questão, o que você ganha com uma saída DVI em relação a uma saída HDMI? Na realidade, o DVI, ele tem praticamente a mesma qualidade de uma conexão HDMI, mas ele não tem a transferência de áudio em boa qualidade, nem transfere áudio, melhor dizendo, nem transfere áudio do DVI. Então, o DVI ele tem duas limitações. Primeiro, na resolução, ele não alcança altas definições de resolução, até mesmo no enquadramento linear de pixels. Já o HDMI ele vai numa resolução mais alta e tem um enquadramento melhor de pixels, tá? Voltando ao nosso roteiro, outra coisa que é muito difícil a gente ver em notebooks, mas alguns mais caros, tá? Principalmente os notebooks dedicados a países específicos ou aplicações específicas de gerenciamento de dispositivos ou rede, é a conexão FireWire, tá? A FireWire, o que é que ela é? Como diz aqui, dedicado para conexões de rede ou dispositivos de alta banda eletrônica de dados. Então significa que, eu vou dar um exemplo prático para você entender o que é melhor o FireWire. Eu cheguei a ver a vender leitores de DVD externos que eram conectados na porta USB. Lembrando que a porta USB na 2.0, na sua teoria, ela só pode transferir até 35 megabytes por segundo. Esse é o teto que ela tem, certo? Então, se você tiver um dispositivo que precise passar disso para receber dados ou transferir dados eletronicamente para fora ou para dentro do notebook, a única solução é o FireWire, tá? Que é uma conexão diferente. Eu já cheguei a ver unidades de DVD gravadoras da LaCie, muita gente aí conhece as unidades e gravadores da LaCie, então eles trabalham em altíssima performance. Então, se você não conectar em FireWire, ele não vai ter performance para gravar ou ler o seu DVD ou Blu-ray de forma correta. Então a gente tem aqui um exemplo, ó. Sim, isso aqui eu estou mostrando porque quem estiver usando HDMI vai poder também fazer a adaptação para transferir a imagem para uma TV que não tem HDMI através desse conector de adaptador. Então você não tem HDMI no computador, mas você tendo esse cabo você converte de DVI para HDMI. E voltando ao nosso FireWire, aqui eu tenho um exemplo, ó, de uma porta FireWire. Você vê aqui, ó, a porta, ela é diferente da USB, ó, bem diferente. E aqui é o conector FireWire. Esse tipo aí foi o que eu vi, o gravador de DVD externo e de Blu-ray externo da LaCie. Ele usava esse tipo de conexão. E olha que ele gravava muito rápido, porque essa conexão ela chega a transferir até 100 megabytes por segundo. Então pode botar dados aí que vai embora transferindo, tá? Outra forma também que existe de FireWire é a forma do mini FireWire, que é esse aqui, ó. Existe um outro tipo que é um conector menor, mas não quer dizer que porque é menor é pior. Na realidade é a mesma velocidade, é só questão adaptativa de conectar ele, tá?
Bom, então outra coisa que você pode ver em notebooks que até vem já, está começando a vir mais aparente em alguns notebooks hoje, é a conexão eSATA. O que é a conexão eSATA? A gente vê aqui na imagem, ó, como você pode ver, aqui nós temos... Cadê? Não, infelizmente eu não tenho aqui um demonstrativo de uma imagem eSATA. Mas o eSATA é uma imagem muito parecida com uma USB, como uma entrada dessa daqui. A diferente é que ela é um pouquinho mais larga e é mais abaloada em diagonal do lado. Essa conexão eSATA ela é útil para sistemas de armazenamento que sejam compatíveis com o eSATA. O problema é que no Brasil é uma tecnologia que não vingou muito, então você não vê computadores fabricados a nível nacional, computadores made in Brasil ou notebooks made in Brasil com essa saída SATA, por isso que eu não encontrei a imagem com facilidade. Mas a gente vê gabinetes, PCs e outros tipos de computadores que usam essa conexão eSATA para conectar dispositivos que sejam eSATA. Então fica essa dica aí, caso você tenha algum dispositivo que seja eSATA, é bom comprar um notebook que tenha essa saída eSATA. E para encerrar, a gente tem também dos computadores muito antigos que foram fabricados até antes de 2007, a gente tem os modems, né? Quem nunca passou um fax, quem nunca fez uma ligação dial-up ou aquela internet que fazia aquele barulhinho, né? Geralmente são os modems que fazem, os modems de linhas de telefone, ou phone line modems, né? Então o que acontece? Esses modems usavam uma descagem que era chamada de dial-up para transferir dados ou até para passar um fax do seu computador para um aparelho de fax ou do fax para o computador e vice-versa. Então a gente tem aqui fotos, ó, de como era antigamente, os modems aqui, ó. Aqui eu tenho um exemplo de um modem, está sendo mostrado aqui, ó. Você conectava a linha telefônica ali atrás do computador e usava algum software para fazer a descagem, né? Aqui a gente tem outro exemplo, ó, né? Outro exemplo aqui de modem. E agora eu vou mostrar para vocês uma coisa que a gente nunca mais viu, pelo menos há mais de 14 anos, nunca ninguém mais viu isso, que é justamente a placa PCMCIA, ó, que nós estamos vendo aqui. A placa PCMCIA era uma maneira de você expandir o circuito do computador para outras finalidades. Eu vou dar um exemplo bem banal. Há 18 anos atrás, se você quisesse que o seu computador tivesse mais memória RAM, você comprava uma placa dessa. Era um troço enorme assim, ó, desse tamanho assim. Você comprava e encaixava numa porta bem grande que tinha no computador, como você pode ver aqui, ó, uma porta grande. E essa placa PCMCIA ela ampliava a tua memória, podia adicionar conexão de rede, podia adicionar conexão de áudio e assim vai, vários outros recursos no teu computador. O problema é que eram placas e cartões PCMCIA muito caros e raríssimo era quem comprava isso daí, né? Então eu espero, pessoal, que vocês tenham entendido como é que vocês têm que ver a qualidade e os tipos de conexões que o seu notebook tem na hora de comprar, para de repente você não dizer, ah, faltou isso aqui, ele não tem esse recurso, cadê a conexão, e assim vai, né? Então fica aí essas instruções para vocês repensarem na hora de comprar o notebook de vocês. Fica aí um abraço do Panda e a gente se vê em outros vídeos da série aí atrás do seu notebook perfeito, ok? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e até mais, pessoal.